E você gosta de carros antigos? No vídeo de hoje eu te apresento os 5 carros antigos que eram ostentação nas décadas de 70 e 80. Se você é dessa época, prepare-se para uma viagem no tempo. Caso você não conheça, aproveite para conhecer algum dos carros de luxo antigos mais cobiçados dessa época. O mais interessante é que nesse período, as fábricas brasileiras dominavam o mercado, já que não tínhamos a presença das montadoras estrangeiras por aqui. Eram tempos diferentes, hein? E esses carros eram considerados verdadeiras ostentações. Vamos conferir? Sem enrolação, já te apresento o 5º carro ostentação da nossa lista, que é o Ford Landau. O Ford Landau foi um carro de luxo lançado no fim dos anos 60. Ele era destinado aos magnatas da época e se tornou ainda mais requintado na sua versão LTD Landau nos anos 70. Com teto em vinil, aplicações em madeira, jacarandá no painel e nas portas, o Landau se destacava como o carro mais luxuoso do Brasil. Seu ponto forte era o espaço interno, conforto e estilo. Esse carro foi projetado para atender às necessidades dos donos, proporcionando um charme único com seus detalhes cromados. Além disso, esses veículos eram robustos e confiáveis, sendo utilizados diariamente por longos períodos sem quebras constantes. Era uma grande ostentação para a época, hein? Principalmente quando ia abastecer. Seu consumo na cidade era de 2,5 a 5,5 km por litro. Você já imaginou isso hoje? Mas é claro que a questão do abastecimento era apenas um detalhe para quem podia pagar todo esse luxo e conforto. Era um carro para quem tinha bom gosto, pois possuía um acabamento bastante requintado, que é muito apreciado até os dias de hoje. Seu motor 4.9 V8 entregava bastante força e torque, mas não eram projetados para corridas. Sua suspensão macia proporcionava uma condução suave, onde os buracos e imperfeições do asfalto eram quase imperceptíveis, diferente das carroças populares de hoje em dia. Além disso, o Ford Landau era extremamente silencioso. Hoje você encontra um carro desses a partir de R$40 mil e modelos de colecionador por mais de R$250 mil. Seguimos a nossa lista e o 4º carro antigo de luxo é o Dodge Magnum. O Dodge Magnum era uma verdadeira sala sobre rodas por causa dos seus bancos que pareciam verdadeiras poltronas. Essa história começou em 1979, quando a Volkswagen adquiriu os direitos de produção da Chrysler Dodge no Brasil. Nesse período, a montadora resolveu investir em modelos de luxo como o Coupé Dodge Magnum e o sedã Le Baron. Além disso, transformou o Dodge Charger em um visual menos agressivo, mais esportivo e refinado. O Dodge Magnum tinha um visual que lembrava bastante os carros médios de luxo norte-americanos. O modelo brasileiro contava com um nível de acabamento interno com vários detalhes que impressionam até hoje por causa do seu estilo e beleza. Possuía bancos de veludo de primeira linha, acabamento em couro marrom no volante e painel, ar-condicionado e direção hidráulica. E o que era mais importante, oferecia tudo isso e custava menos que o Opala e o Galaxy. Apesar de ser equipado com um motor V8 de 208 cavalos brutos, o desempenho do carro era reduzido para poder se adaptar à crise do petróleo do início da década de 70. A proposta desse carro era buscar uma melhor relação entre potência e consumo, em baixas e médias rotações. O carro possuía uma boa estabilidade devido ao seu conjunto de carroceria, chassi e suspensão. No entanto, com um motor V8 sobre o capô aliado a uma direção hidráulica pouco precisa e uma suspensão bastante macia, o motorista precisava estar atento para não perder o controle do veículo. Esse motor V8 era escalonado por um câmbio manual de 4 velocidades, com uma alavanca no assoalho que tinha engates precisos e suaves, exigindo pouca manutenção. Era um ótimo carro para ultrapassagens e retomadas, com esse motor bem elástico e com bastante fôlego. Seu consumo era compatível para um modelo V8 com um peso de 1.678 kg, que fazia uma média de 5 km por litro na cidade com gasolina. Esse carro apresentava um acabamento luxuoso, com destaque para o uso de cromados e em calotas para-choques
Possuía teto em vinil em várias cores e opcionais como ar-condicionado, câmbio automático, teto solar e pneus radiais. O Magnum fez sucesso até sair de linha no ano de 1981, quando a Chrysler deixou o Brasil. O Dodge Magnum foi um carro produzido pela Chrysler do Brasil de 1979 a 1981, em substituição ao Dodge Dart Gran Coupé, que parou de ser fabricado em 1975. Devido à raridade do modelo, você encontra esse carro com valores que oscilam entre 110 e 180 mil reais. Está gostando dessa lista? Não esqueça de se inscrever no canal para saber várias informações e curiosidades dos carros antigos. Seguimos com o terceiro colocado da nossa lista e eu te apresento o Opala Diplomata. O Opala, lançado no final dos anos 60, dispensa comentários, já que ele conquistou os corações de muitos brasileiros. Mas foi nos anos 80 que a Chevrolet apresentou a versão requintada, o Opala Diplomata. Com seu design elegante e um público fiel desde o lançamento, o Diplomata foi uma boa opção que enfrentava os concorrentes de luxo com estilo. O Opala Diplomata se destacava pelo acabamento cromado da grade e dos faróis, rodas de liga leve que até então eram inéditas na GM. Possuía antena elétrica do rádio e 2 batentes nos protetores e frisos laterais pretos. No ano de 1981 e 1982, o Opala Diplomata recebeu outros acessórios, inclusive rodas de tala larga. O modelo recebeu um novo painel, já com instrumentação integrada e ar-condicionado. O volante tinha 2 raios, mas a opção de câmbio na coluna e banco inteiriço na frente só estava disponível para as versões de frota, até o Commodore. Esse carro possuía um tanque de combustível de 84 litros, para matar a sede do seu motor 4.1 de 121 cavalos e 29 kg de torque. Os preços desse carro variam dependendo do estado de conservação. Em sites de revenda de carros usados, você encontra a partir de R$12 mil e as versões mais conservadas podem chegar a R$450 mil. Outro carro antigo de luxo que faz parte da nossa lista é o Ford Del Rey, que está na segunda posição. Em maio de 1981, surgiu o Ford Del Rey para atender a uma nova tendência de mercado, que eram os carros com certo luxo e motores mais econômicos. O Del Rey chegou ao mercado com carroceria de 2 e 4 portas e em 2 versões de acabamento. A versão ouro, que era a mais completa, continha itens de série como rodas de liga leve, vidros e travas elétricas nas portas, retrovisores externos com ajuste interno, bancos em veludo, faróis de neblina, rádio AM e FM estéreo com toca-fitas, conjugado e luzes de cortesia para leitura. Seus concorrentes não chegavam nem perto na questão de opcionais que o Ford Del Rey oferecia. Ele apresentava alguns detalhes dignos de elogios, para-brisa em vidro laminado e 8 anos mais tarde se tornaria obrigatório pelo CONTRAN. Os cintos de segurança eram retráteis de 3 pontos para motorista e passageiro. Tinha um relógio digital no teto, painel de instrumentos com iluminação azul, ar-condicionado super eficiente que complementava a ótima ventilação interna. Seus bancos eram extremamente confortáveis, incluindo um bom apoio lateral para segurar o corpo em curvas. Porém, nem tudo são flores e o Del Rey tinha sim seus pontos negativos, que foi duramente criticado pela imprensa na época. O que gerava muita insatisfação dos consumidores era o seu fraco desempenho. Ele tinha o mesmo motor do Corcel 1.6, só que pesava 100 kg a mais. Ele acelerava um 0 a 100 em vergonhosos 21 segundos e sua velocidade máxima era de 140 km por hora. Sua suspensão também baixava muito quando o carro estava carregado e, quando isso acontecia, o carro parecia que ia decolar. Agora, sua economia de combustível era bastante satisfatória e o carro fazia 8,5 na cidade e 13 km por litro com gasolina na estrada. Hoje você encontra esse carro em sites de vendas de carros usados com preços que partem de R$5 mil e modelos mais conservados podem chegar a R$40 mil. E qual será o campeão da nossa lista?
Chegou até aqui? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo como esse. Te apresento então o campeão da nossa lista dos carros antigos de luxo, que é o Escort XR3 conversível. A Ford também marcou presença com o Escort XR3 conversível. Lançado em 1983, sucedendo o Corcel 2, essa versão esportiva conquistou os corações dos apaixonados por carros. Com seu design arrojado e a experiência de dirigir um conversível de fábrica, o XR3 conversível era um objeto de desejo da maioria dos jovens da época. Uma coisa curiosa é que, por algum motivo que não se tem conhecimento, os carros conversíveis nunca foram muito populares aqui no Brasil. Nem mesmo o clima tropical e a extensa costa litorânea conseguiram fazer com que os veículos sem capota conquistassem o gosto dos brasileiros. Esse carro foi lançado pela Ford em 1985, seguindo o sucesso do XR3 Coupé. Esse carro estabeleceu um padrão de qualidade até então desconhecido entre os veículos nacionais. Foram feitas 350 alterações em relação ao XR3 original. A montagem do monobloco foi realizada pela empresa Carmanguia, que, após passar pelo processo de anticorrosão e pintura na Ford, retornava para receber o acabamento final. Por fora, o carro recebia um tratamento antifogo para evitar danos ao teto caso um cigarro aceso caísse sobre ele. Internamente, um forro escondia os mecanismos de recolhimento da capota e proporcionava um ótimo isolamento acústico. É claro que tanta modificação e exclusividade cobrava seu preço. Enquanto a versão fechada do XR3 custava cerca de 41 milhões de cruzeiros, ter um conversível na garagem exigia um investimento de mais de 72 milhões de cruzeiros. Para você ter uma ideia, você comprava 3 Uno S e ainda sobrava dinheiro. O Escort XR3 vinha com um motor 1.6 a álcool, mas ao volante a sensação de desempenho era maior do que a realidade. O carrinho fazia um 0 a 100 em 13,9 segundos, algo que era relativamente rápido para a época. Hoje você encontra esse carro em sites de revenda de usados a partir de R$15 mil e modelos mais conservados podem chegar a R$60 mil. Agora me diz aqui nos comentários qual desses carros é o seu preferido. Será muito bom conhecer a sua opinião e interagir com você. Já que você gosta de carros antigos, vou deixar mais um vídeo disponível para você matar as saudades. É só clicar e eu te aguardo no próximo vídeo.